Meus irmãos, a meditação de hoje está em Gênesis capítulo 27. Esse capítulo fala sobre o episódio do engano de Rebeca e Jacó, enganando Isaac no tocante à bênção da primogenitura. O texto mostra que Isaac, já com a saúde debilitada, a sua visão comprometida, e no texto ele afirma que não sabia o dia da sua morte. Obviamente ele pensava que fosse acontecer tão breve, mas ele ainda viveu algumas décadas, 40 anos depois desse episódio aqui. O certo é que Isaac pede para Esaú, seu filho predileto, para que preparasse um guisado daquele que ele muito gostava, para que ao comer pudesse abençoar o seu filho antes da sua morte. E é difícil entender porque Isaac também sabia da promessa de Deus, feita ali no capítulo 25, dizendo que o maior serviria ao menor. Que no caso Jacó seria, Esaú seria o servo de Jacó. Mas ele ignora a questão da promessa de Deus. Um fato negativo na vida daquele que foi obediente em tudo, que subiu o Moriá, que submeteu à vontade de Deus e à vontade do seu pai no episódio do sacrifício ali em Moriá. O apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 5, versículo 17, que nós não podemos ser insensatos, mas nós temos que entender qual é a vontade de Deus. E Isaac não procurou saber qual era a vontade de Deus, mas ele fazendo valer aí a sua predileção, pelo seu filho mais velho, que era Esaú, apesar de ter conhecimento da promessa de Deus feita alguns anos atrás. Agora a gente observa que tanto ele quanto Rebeca erraram, porque ele sabia da promessa de Deus na vida de Jacó, e Rebeca forçando ali, mentiu, enganou. Rebeca induziu seu filho a mentir, a enganar o pai. E a gente vê também que mesmo depois de alguns anos, já no final da vida, Faraó ia ser abençoado por essas mãos enganosas de Jacó. Agora, é melhor não tentarmos justificar Jacó por esse ato, Justificar, culpar a mãe, mas ele agiu de forma muito fria ali, com aquele prato na mão, dizendo para o pai que era ele, e até profanou, Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, uma mentira chama outra mentira. É difícil uma pessoa que entra pelo caminho da mentira, do engano, ficar só na primeira mentira. Porque mentiu, pecou, já vem ali a justificativa, já vem a mentira e uma mentira para encobertar a outra. E no caso de Jacó, ele chegou a profanar, porque ele disse: Deus mandou a caça ao meu encontro. Olha só, profanando. Agora, a gente vê o seguinte, que não haveria nenhuma necessidade, nem de Rebeca, nem de Jacó, burlar os planos ali, forçar, porque se Deus já havia prometido que o maior serviria o menor, ele se encarregava de cumprir com a sua promessa. A gente tem um exemplo claro na Bíblia, que é o exemplo de Davi. Davi tinha uma promessa de reinar, Davi tinha o carisma do povo, Davi tinha condição de reinar, mas ele não usurpou o trono. Davi jamais, jamais. Davi fugiu, Davi teve a oportunidade, como você certamente conhece a história, de tirar a vida de Saul, foi até aconselhado pelos seus companheiros ali, mas ele manteve a sua fidelidade, a sua hombridade, Ele disse: não, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Então, se Deus tem uma promessa na sua vida, espere, não tente forçar a porta. Aguarde que no momento certo, no momento exato, Deus se encarrega de fazer cumprir a promessa dele na sua vida. Agora veja só, a tristeza de Esaú mostra que ele certamente percebeu o valor da bênção da primogenitura que ele teria tratado com desdém. Isso é profanar.
você pegar algo sagrado e dizer isso é algo comum, isso é profanar. Né? Ah, primogenitura, do que me adianta se eu estou morrendo de fome? Isso é profanar. Então, ele vai depois chorar amargamente, percebendo que perdeu o melhor em troca de algo sem valor, de uma bagatela, que foi um prato de manjar, uma comida, que a Bíblia diz que ele comeu, levantou-se e foi. É assim que acontece com o pecado. O desejo carnal, a concupiscência falando mais alto, e a pessoa, se ela não mantém uma postura de fidelidade, ela cede aquilo ali, e é como o prato de lentilhas, comeu, levantou e foi-se. E assim diz o texto, e assim vendeu a sua, assim desprezou a sua primogenitura. Agora veja só, já que ele tinha vendido lá atrás, o correto agora era ele dizer, não, eu já negociei com Jacó e essa bênção é dele, nós acertamos isso lá atrás. Mas aí foi trapaça em cima de trapaça. Agora, todos nós temos essa experiência muitas vezes, né? Às vezes, se nós entregarmos a paixões do nosso coração, porque Mateus 19 diz que do coração procede tanta coisa ruim, que é uma lista enorme, né? É uma lista enorme. Se você olhar lá nos 19 e 15 de Mateus, você vai ver que do coração procede tudo isso aí. Se a gente se entregar, porque Provérbios 4 e 23 diz que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, se nós entregarmos a nossa vida, se nós entregarmos aos desejos do nosso coração, Jeremias 17 também diz que o coração é enganoso. Então, se nós entregarmos aos desejos do nosso coração, nós vamos colher frutos amargos, nós vamos colher o que da carne, como diz Gálatas 6 e 7 e 8, né? Quem planta na carne, da carne vai colher corrupção. E depois não acharemos lugar de arrependimento. Hebreus capítulo 12 diz que Esaú, diz, ninguém seja profano como foi Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. E depois, como bem sabemos, com lágrimas ele buscou, mas não achou lugar de arrependimento. Então que Deus nos ajude e nos guarde, para que nós possamos manter a nossa fidelidade. E aí a gente vê que todo mundo pagou o preço. Rebeca, no intuito de preservar a vida do filho, já que Esaú havia prometido matá-lo, ela também começa a dizer que está triste, que quer que o filho, não quer que o filho case ali, para na sequência do capítulo você vai ver despedindo Jacó por causa de um casamento, mas na verdade ela estava tentando tirar ele de um problema. Então assim, a intenção não foi verdadeira também. A gente percebe mais um ponto negativo aqui na vida de Rebeca. Só que ela colheu também. A verdade é o que Gálatas 6, 7 diz. Tudo que o homem semear, isso também se fará. É bem provável que Rebeca nunca mais tenha visto o seu filho Jacó. É bem provável. Agora, para Jacó, com toda a experiência que ele teve com Deus, sofrimento, luta, você vai ver isso no capítulo seguinte, mas para Jacó foi melhor ele sair daquele convívio com a mãe, que tinha já uma tendência ao engano, à manipulação, e sofrer lá e ter experiências com Deus, que é o capítulo que vem. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, de forma que nós possamos servir a Deus com fidelidade e não tentarmos mudar as coisas, né? Levar proveito. Se Deus tem uma promessa na nossa vida, ela vai chegar a seu tempo. É só nós permanecermos na posição que Ele nos chamou e a bênção de Deus é certa, porque fiel é o que prometeu e Ele não pode mentir. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Tenha uma boa leitura e uma boa meditação na palavra de Deus.